Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Deus abençoe, irmão Rubens. Amém. Vamos nos colocar de pé um pouquinho, irmãos. Nós vamos ler aqui no 1 Timóteo, só 2 versículos, versículo 14 e 15. Paulo mandando um aviso a Timóteo, que é seu filho na fé, né? Amém. Aí nós vamos orar, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai. Amém. Sim, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, a palavra, Senhor, aqui. Sim, Pai. Que essa palavra vem de Ti, Pai. Amém. Que o Senhor me ajuda nessa manhã aqui, meu Deus. Que não é eu falando, Pai. É o Senhor falando. Amém. Através da Tua palavra, meu Deus. Glória a Deus. Porque nós não temos nada a oferecer. É verdade. Mas o Senhor tem tudo para nos oferecer, meu Deus. Amém. Damos graças Por isso, Pai, abençoe a cada um que está aqui nessa manhã. Amém. Aquele que não puder estar, por algum motivo justo, Pai, que o Senhor abençoe da mesma forma. Amém. Por isso, Pai, tudo que vamos falar aqui, Senhor, não é nada novo, mas nós sempre estamos aprendendo. Amém. Por isso, Pai, abençoe, Senhor, a cada um nessa hora. No nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela Tua glória. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Graças a Deus. Nós vamos continuar lendo aqui, mas nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3 também. Para depois nós entrarmos na mensagem. Amém. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 3, nós vamos ler ele todo. 2 Timóteo, capítulo 3. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-se, porque nesse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas por consciências que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Jambes e Jambes existiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos e inconciliáveis e de entendimento e repóbrio quando a fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Vamos continuar aqui.
que nós estamos chamando um pouco a atenção agora, irmãos. Exortação é perseverança, a sã doutrina, e pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todos me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirados, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para todas a boa obra. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Para você ver como tem muitos que não pregam as cartas de Paulo, né, pai? Né, irmão? Agora esse aqui é para nos ensinar e nos chamar a atenção também daqui. Porque se você está, talvez, desviando da palavra, você não está correto com Deus. Com Deus também. Entende? Porque o apóstolo Paulo, ele fala, né? Ele chama-nos atenção, não é só daqueles que estão lá fora, não. Ele chama a atenção daqueles que estão na igreja. Para nós se corrigir. Para nós se corrigir. Porque nós não somos perfeitos, claro que não somos perfeitos. Mas nós temos que fazer força de ser como Jesus Cristo é. Porque nós temos que imitar Ele. Amém? Amém. Então, que nem aqui. O irmão Brana. Vamos começar já no irmão Brana. Entende? Aqui. Essa mensagem. Entende? Ele nos chama a atenção muito. Aqui, ó. É muito conhecido esse daqui que ele pregou, que é na mensagem acusação. Entende? O mensageiro diz na mensagem acusação que o púlpito, ou seja, o lugar onde ministra um homem eleito por Deus, é um tribunal, um trono de juízo. Esta é uma afirmação muito forte. Em um tribunal, um trono de juízo, se condena o que é achado culpado. E essa é a ideia de Deus, condenar a incredulidade. E todo ministro tem que estar devidamente preparado para condenar com trovões de juízo a incredulidade. É forte isso, irmãos. A incredulidade é o pecado. Verdade. Isto é o que aborrece a Deus. Desde o princípio, Deus tem se enfadado por causa do homem deixar a sua palavra. Mas Deus, em sua misericórdia, em seu amor tão grande, tão sublime, aceita que o homem se arrependa. Ele lhe mostra seu caminho, ele lhe mostra como regressar. Arrepender-se
e voltar ao que Deus tem dito em sua palavra. Amém. Amém. Então nós temos, irmãos, de fazer força, de obedecer a palavra, o que está aqui. Porque sempre a gente fala que isso aqui é Deus nos falando, é Deus em letra. Ele nos falando. Então nós temos que fazer força de obedecer. Não podemos ser só uma população crente de banco, crente igrejeiro. Não. Nós temos que ser obediente à palavra de Deus. Porque não importa o que o irmão ou a irmã está fazendo, uma coisa, não. Nós temos que olhar para a frente. Nós temos que olhar para a frente. Mesmo que nós talvez estamos andando num caminho escuro, mas lá no final haverá luz. Amém. Para nós. Amém. Entende, irmãos? Então é dessa forma, entende? Que nós temos aprendido com esse profeta. Entende? Porque nós temos que dar valor. Nós temos que dar valor nessas palavras. Porque é coisas sérias. O irmão Brana aqui também fala uma coisa ainda, irmãos. O irmão Brana nos fala disto. Não para verificar se o que se diz nessas cartas está correto ou não, senão para esclarecer pelo dom de Deus. O que é dito nessa carta? O dom é infalível, o homem não. O dom é infalível, mas o homem não. O homem sempre comete erros, mas o irmão Brana cometeu erros como homem. Mas o dom de Deus, a unção profética, que manifesta a palavra, o que dá a conhecer, a palavra viva, esse não comete nenhum erro. Isso é Deus em um vaso de misericórdia, um vaso escolhido e ungido para seu próprio propósito, por sua soberania, que quis escolher a esse homem. Mas o homem em si mesmo comete erros. Todos os homens cometeram erros. Só houve um homem que jamais errou, um homem perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha isso, para vocês verem como que esse profeta nos ensinou, gente. Entende? Tem muitos da mensagem mesmo, haja, né, que ele talvez inventou alguma coisa, não aceita muitas coisas que está na mensagem, entende? Então nós temos que ler a mensagem, mas pedir para Deus abrir o nosso entendimento. Verdade. Senão não vamos entender também. Amém? Amém. Porque aqui ele fala também. Vê? É na casa de Deus. Olha, irmão. Porque nem sempre ele fala do juízo. Entende? Aqui é um lugar de juízo. A gente tem que vir aqui, entende? Preparado. Não que a gente merecemos estar aqui nesse lugar. Nós temos que estar preparado. Mas aqui é um lugar que não merecemos de estar aqui nesse lugar. Mas Ele nos trouxe aqui por um propósito, né? De ler um pouquinho da Tua Palavra, porque a Tua Palavra já é um culto. Você lê na Palavra de Deus já é um culto. Amém. Verdade. Entende? Já é um culto. Então nós temos que ter reverência, né? Aquele disse: e na casa de Deus o juízo tem que começar por aquele que tem sido comissionado. Está vendo? Aquele que está aqui. Tem que começar para ver. Que está na frente do povo. O juízo tem que começar pelo pastor e os ministros da igreja. A eles Deus tem posto
como guardas do povo. Muitas igrejas estão em juízo, porque pessoas que não têm sido chamadas nem comissionadas se colocam diante do povo. Está vendo? Para estar aqui, para tomar conta das ovelhas, irmãos, tem que ser comissionado. Exato. Tem que ter escolhido por Deus, não por homem, mas escolhido por Deus. Se tem um homem aqui, né, perfeito, homem nenhum é perfeito, né, mas assim, perfeito na palavra, entende? Aí, ele está aqui pregando a verdade, então nós temos que obedecê-la também. Só que nós temos que ver se quem está aqui está pregando a verdade também. Porque a maioria das denominações não estão falando mal de ninguém, claro que não, né? Qualquer um que fala uma coisinha é palma, é gritaria, é tudo. Isso não é comigo, irmãos, sinceramente. Não. Eu gosto de lugar simples, entendeu? Eu gosto de lugar simples e humilde. Porque nós sabemos que ali está o Espírito Santo, que a gente está aqui, nesse lugar. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho aqui, irmão. Ó, coloca na frente, diante do povo, muitos como o rei Uzias, se põe a ministrar no templo, sem ter sido chamado para o ministério, e fazê-lo só não arruina a sua vida, como fez o rei Uzias, como também arruinam a igreja que estão dirigindo para ministrar. Tem-se de estar chamado, mas não somente chamado, serão também comissionados. Está vendo, irmãos? Porque, como eu falo, aqui não é para qualquer um não, irmãos. Aqui é lugar de... A pessoa tem que ter um pouco de sabedoria, se vem aqui ou não. Porque se não estiver, talvez não está preparado. Claro que não. A gente é, graças a Deus, a gente é humilde, né? Por estar aqui. Mas a gente tem que orar muito. A gente tem que orar muito para Deus, entende? Abrir o nosso entendimento para a gente estar aqui, para falar a coisa correta. Para falar a coisa correta. Porque não é bababá e bater palma e ir embora. Não é desse jeito não. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos manda e aquilo que o profeta nos tem ensinado. Né? Aqui, ó. A outra coisa, disse o mensageiro na mensagem o absoluto. O profeta disse: quando nossas ações, ou seja, quando nossos passos, nosso falar, nossa educação, nosso comportamento, então, estão de acordo com a palavra, firme-se. O mensageiro está apontando a palavra, está levando nossa condução à palavra, porque é a palavra, disse Paulo. Disse Paulo em 2 ao Coríntios, que a gente leu, né? Que ensina, redarguir, corrige, instrui em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para a boa obra. A palavra tem sido escrita não para que tenhamos um livro de muitas páginas
senão para conhecer a vontade de Deus e pô-la por obra. Pois bem diz o mensageiro. O mensageiro diz: quando nossas ações estão de acordo com a palavra e sabemos que nossa educação é perfeita, não acrescentando nada, nem tirando nada, somente a palavra, veremos manifestos em nossas vidas os mesmos resultados que outros tiveram. Isso não são os pais apostólicos que ancoraram da mesma palavra. Amém. Amém. Vamos continuar. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22. Produzimos exatamente outra vez o livro de Atos. Não produzimos só emoção. O Espírito Santo não é uma emoção. O Espírito Santo é uma pessoa. É Jesus Cristo estabelecido no coração de um homem por meio da mensagem da hora. Amém. Amém. Sempre tem sido assim, através das eras. Por isso, a Escritura diz, eu li aqui, o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nossas ações têm muito que ver. Nosso andar, nosso falar, nosso testemunho tem muita importância. Mais importância do que pensamos. Se você é uma testemunha, deixa-me dizer-lhe, ser testemunha é ser uma evidência, é ser uma prova da maior mensagem que você tem ouvido. Jesus está vivo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que provar ao mundo que Ele está vivo. Amém. Que Ele está vivo em sua vida. Amém. Provar em seus atos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Provar que Ele segue sendo tão amoroso, tão verdadeiro e tão poderoso como foi há quase 2000 anos. Oh, meu irmão, isso deveria te estremecer-nos e fazer-nos refletir. É verdade. Irmãos, Amém. é profundo, irmão. É profundo. O que esse profeta nos ensinou, irmãos, talvez ele não dá muita importância, talvez não dá muito valor, irmão, mas é coisa tremenda. Vamos continuar, irmãos? Eu gosto muito de ler a mensagem dele, né? Teremos que ter os mesmos resultados que tiveram aqueles crentes que tomaram a palavra como o absoluto de sua vida. Mas só obteremos isso se tomamos a mesma palavra, o mesmo absoluto que eles tomaram. Examinemos, pois, se as nossas atitudes estão de acordo com a palavra. Temos de olhar-nos na palavra como em um espelho. Você vai a um espelho para olhar-se e se vê alguma mancha em seu rosto, você não deseja essa mancha ali. Você imediatamente tira essa sujeira do seu rosto. E assim devemos atuar também espiritualmente. Amém. Se ao ver-nos no espelho da palavra e vermos que há manchas em nossas almas, imediatamente temos que tirar toda a sujeira que está em nós. O que não está de acordo com a palavra tem que ser tirado imediatamente. Não importa quem você seja. Se a palavra mostra que há mancha em você,
isso tem que ser tirado de imediato. Tem-se que tomar então o absoluto, a palavra, e alinhar-se nossos passos como a palavra ensina. Então teremos os mesmos resultados que tiveram os pais apostólicos. Amém. Daqui, ler isso daqui, irmãos, já é uma grande coisa para nós, é um culto. Né? Nós estamos lendo o que o profeta nos ensinou, né, irmãos? Ele é um culto, e cada vez mais a gente está aprendendo. A gente não sabe tudo. A gente está aprendendo, né, irmãos? Ó, o absoluto significa o que é perfeito em si mesmo. E você sabe que só há uma pessoa perfeita em si mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele é a plenitude, Ele é o Amém. Recorde quando Ele revelou a si mesmo ao mensageiro dessa era. Ele disse: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiras. Apocalipse 3, 14. Ele é o Amém de Deus, o absoluto, o que é perfeito em si mesmo, o grande Elohim, o que é e que era e que há de vir, e todo-poderoso, o Senhor. Amém. Amém? Amém. Agora Paulo diz em Hebreus, agora nós estamos em Laodiceia, primeiro, mas que já temos saído de Laodiceia. Nós temos chegado esta revelação, já não podemos seguir, então carregando a maleta de Laodiceia. Temos que deixar as bobagens e as coisas rudimentares de Laodiceia e tomar uma vez por toda o absoluto para alcançar a perfeição. Recorde, Paulo diz em Hebreus: deixe já as coisas rudimentares e vamos caminhando adiante para a perfeição. Amém. 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 Tremendo, irmãos. Depois nós vamos ler lá em mais um pouquinho aqui, irmãos. Vamos ter um pouquinho de paciência comigo. Que aqui está falando também, ó. Vamos continuar. Depois nós temos a escritura para ler ainda. Irmãos. Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Por isso, temos que ter muito cuidado ao ouvir uma voz. Está vendo? Porque o Espírito tem somente uma voz. Amém. Está vendo? A qual é a voz de Deus. E essa voz tem vindo sempre, em cada era, através de uma mensagem. Por isso Paulo, o mensageiro da primeira era, mandou Timóteo dizer exatamente o que ele havia dito. O irmão Branham mandou que nós fizéssemos o mesmo. Aí ele fala aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, nos selos, os selos, página 16. Ele fala aqui, ó. Escute bem e capite cada palavra. Vocês que estão gravando, permaneçam com o ensinamento que está na fita. Não vão dizer nada fora do que diz a fita, porque não sou eu que digo essas coisas, senão ele quem diz. Muitas vezes a confusão começa quando alguém diz que fulano de tal diz que isto quer dizer isto, etc. Mas vamos deixar exatamente como isso está assim, e como queremos a Bíblia exatamente
como a Bíblia o disse, assim o queremos. Não queremos nossa própria interpretação, porque já está interpretada. Então, até mesmo, irmão. Que eu falei aqui, muitos interpretam por si mesmo, né? E daquilo que o irmão Manda falou, é isso, é aquilo, aquilo, outro, e não é nada daquilo. Então nós temos que pedir a Deus para Ele abrir a nossa mente, para Ele abrir a nossa mente para nós entender também o que o profeta tem nos falado, nos ensinado. Não é de qualquer maneira. Falou aí daqui, né? Talvez vai em outra mensagem, fala praticamente do mesmo assunto, talvez um pouquinho diferente para o profeta errou aqui. Não, não é dessa forma. Não é dessa forma. Nós temos que ser a mente aberta para conhecer tudo que ele nos disse. Vê, o profeta sabia o que ele estava dizendo. Não vinha dele, está vendo? Senão o Espírito Santo. Por isso que nós ordenou e ficamos exatamente com o que ele ensinou, e não nos deixar arrastar pela confusão de alguns que dizem que o profeta disse, quando o certo é que jamais o profeta ensinou tal coisa. Está vendo? Acabei de falar, né? Não devemos interpretar, nem conjecturar o que Deus queria que fosse revelado. Já tem sido revelado através do profeta. Ele é a boca por onde a voz de Deus tem saído. Deus já interpretou sua palavra. O que temos que fazer é crer no que já tem sido revelado e não sair das nossas próprias revelações, diz o irmão Brahma. Então, cada um quer pôr sua própria interpretação, entende? Não é correto, né, irmão? Se você não entende, talvez alguma coisa, procura aquele homem que é ordenado por Deus, né? Que nem aqui ele aprendeu muita coisa. Com quem? Aqui, ó. Vai aprender muita coisa com esse homem aí, ó. Vai aprender muita coisa. Entende? Então, quando eu estava em dúvida com alguma coisa, eu chegava nele e perguntava. Entende? Que nem o pastor de hoje, né? Que tem o absoluto. Entende? Então, nós temos que, se nós temos alguma coisa assim que não estamos entendendo qualquer coisa, não põe a sua própria interpretação. Procura aquele que Deus comissionou para nos trazer a palavra. Amém. Né, irmão? Só mais um pouquinho aqui, irmão. A palavra decodifica quem é falso e quem é genuíno. Desse irmão Brahma. Na era de Éfeso, página 81, parágrafo 70 e 71, ele diz: não é você quem na verdade prova ao apóstolo e profetas e mestre, é a palavra que o prova. E algum desses dias virá um profeta para a igreja de Laodiceia, e você saberá se ele é o verdadeiro enviado de Deus ou não. Em verdade o saberá, porque se ele for de Deus, ele permanecerá com essa palavra, exatamente como Deus a deu em Paulo. Ele não se desviará dessa palavra, nem por um momento, nem por um tio. Nessa última era, quando aparecerão muitos falsos profetas, atentem como é que lhe dirão constantemente que se não crerem nele e no que pregam, então estão condenados.
Mas quando entrar em cena esse profeta do último dia, se na verdade for aquele profeta, ele estará clamando: voltem para a palavra, ou vocês serão condenados. Ele não edificará sobre revelação ou interpretação privada, senão sobre a palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? É coisa tremenda, irmão. Verdade. Eu estou vendo? Eu caí. 10 horas. Umas coisas boas para ler, irmãos. E Deus nos ensina, abre nosso ensinamento para captar o que está escrito aqui, né, irmão? Deus nos disse. Eu gostaria de ler na página 20, mais um pouquinho com vocês, irmãos. Ô irmão, noto pessoas presumindo e assumindo muitas funções, mas quando se trata de expor a sã doutrina, estabelecê-la na prática, não querem saber de nada dela. Não sei quantos perceberam o que eu disse ontem. Queria dizer muitas coisas. Tive que deter-me. Queria mostrar-lhe o quanto a pessoa de Cristo está sendo desprezada por muitos, porque Ele é a palavra. Amém. E quando você o convida, como Simão, o fariseu, mas não lhe dá a devida importância à sua palavra, você o está desprezando, porque Ele é a palavra. Isso foi o que Deus pôs em meu coração. Amém? Amém. Então, não estou exibindo-me, estou lhe dizendo a verdade. Vocês são meus amigos. Sabe que eu tenho estado todos os dias separados, buscando a Deus, para que Ele me diga o que devo dizer para a igreja dessa nação. Assim que tome seriamente o que ouve, sou sincero. Eu tenho estado orando a cada vez que eu orava e escutava. Estão me desprezando, convidam-me como Simão o fariseu, mas logo me põem de lado. Recordem, Simão o fariseu era muito religioso. Numa ocasião, convidou a Jesus a uma grande ceia. Jesus veio, mas Simão não lhe prestou a devida importância. Não lhe lavou os pés ao convidado. Era um costume daqueles dias lavar os pés de todos os convidados, como sinal de hospitalidade e respeito. Porém, Simão não lavou os pés do mestre. O mantinha em um canto, com os pés sujos, sozinho e sem nenhuma atenção. Simão estava mais interessado em entender aos bispos da igreja e ao prefeito da cidade do que atender a Jesus. Isso mesmo está fazendo a igreja hoje. Convidam a igreja hoje. Convidam a Jesus. Ele vem, mas a igreja não lhe dá a devida importância. Jesus espera atenção, mas ela está demasiadamente ocupada, atendendo, escutando a seu bispo. Os credos do seu bispo são mais importantes para ele do que Jesus, posso dizer em sua palavra. Ela tem Jesus num canto, sozinho e sem nenhuma atenção. Ela tem a Jesus com os pés sujos,
eu pergunto, se haverá alguém aqui que lhe dê a devida atenção, a importância a Jesus, e como aquela mulher de má fama se atreva a lavar os pés de Jesus com lágrimas de arrependimento, por haver desprezado e sido fiel à sua palavra. Amém? Ó irmão, essa palavra que tenho em minhas mãos é a ordem escriturística, a ordem doutrinária, a vontade perfeita de Deus. E nós temos que dar-lhe nosso máximo respeito, à suprema importância. Agora bem dizemos que Deus conheceu e separou a Jeremias, mas também o comissionou e o qualificou, pois ele lhe disse: te dou por profeta às nações. Deus qualificou a Jeremias, Deus lhe disse: te faço profeta. Jeremias não recebeu um simples título. Jeremias recebeu por dedicação soberana de Deus um dom. Muitos hoje se desesperam por ter títulos, querem ser chamados bispos, presbíteros, reverendos, e assim por diante, mas inteiramente não passam de um sacerdote católico romano. Não se trata de ter um título, o que importa é ter o chamamento e um comissionamento. Essas palavras são boas para nós e fortes também, irmãos. Entende? Vamos continuar mais um pouquinho, irmão. Agora Jeremias foi chamado e comissionado, porém ele foi estabelecido de acordo com a palavra. Jeremias não podia ser estabelecido um ministro, contrariando a ordem escriturística. Aqui é onde está o problema. Homens estão estabelecendo a outro homem. Está vendo? Homem signa homem. Homens estão ordenando como ministros a outros homens, sem tomar em conta a ordem escriturística. Homens estão dominando a outros homens. Estamos voltando ao tempo quando esse espírito nicolaíta se infiltrou na igreja de Éfeso, logo após terem recebido o Espírito Santo. Recordem, o profeta disse que tão logo o Espírito Santo chegou também o Espírito de Judas. Nesse dia final, tem voltado a suceder o mesmo. Tão logo o Espírito Santo chegou também o Espírito de Judas, o Espírito Anticristo. E ainda que pareça incrível, esse Espírito tem conseguido infiltrar-se em muitas igrejas dessa mensagem. Está vendo? Tem conseguido infiltrar na própria mensagem. Assim como conseguiu infiltrar-se na igreja de Éfeso, apesar de que a igreja de Éfeso foi estabelecida pelo apóstolo Paulo. Aqui. Eu pergunto, como conseguiu infiltrar-se esse espírito da igreja em Éfeso? Se infiltrou interpretando as palavras de Paulo, semeando um falatório entre os irmãos, dizendo que Paulo, quando chamou de bispo os anciões de Éfeso, lhe deu uma vestidura maior do que de um pastor. Assim se infiltrou esse espírito anticristo, pervertendo as palavras do mensageiro daqueles dias. E hoje se tem infiltrado também da mesma maneira, pervertendo as palavras do mensageiro desse dia. Dizendo que o irmão Branham disse:
Dizem que o irmão Brana quis dizer: o diabo é sutil, ele não vem até nós negando expressamente o que tem dito o mensageiro. O diabo sabe que nós cremos na mensagem. Amém? Amém. O diabo virá até nós interpretando a mensagem, torcendo ultimamente o que falou o mensageiro. Satanás não é bobo, é muito sutil, porém a noiva não será enganada. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Tá vendo? É tremendo, irmãos. É tremendo. Tem mais umas coisas aqui, irmãos. Eu estou terminando. Eu gosto muito de ler a mensagem, porque aqui fala aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vou pular um pouquinho aqui. Aqui, ó. Aqui fala também, ó. A falta de sabedoria. A falta de sabedoria tem trazido contendas e divisões entre o povo. Eu não creio que todo tema político deve se analisar primeiramente numa reunião de ministros, tal como aconselhou o profeta. E nessas reuniões tomar a palavra e o que Deus tem dito nela. E sob essa luz ver qualquer tema doutrinal de tal maneira que se lance fora toda a diferença. Então cada ministro poderia dirigir-se a seu povo e apresentar-se uma mesma fé. Que é fé? Está perguntando, que é fé? A fé que tem sido dada uma vez aos santos. Não uma especulação, não uma revelação particular, senão o que Deus disse a seus em sua palavra, pela boca dos profetas. Porém, muitos desprezam a autoridade da palavra e se agarram em suas próprias ideias e decretos. O resultado, o avivamento recai até que só encontramos cinzas. Assim estão em muitas partes. Amém? Amém. Em muitas partes. Né? Aqui é onde eu já li. Só mais um pouquinho. Estamos no fim. Ele fala aqui também, ó. Não temas. Não importa o que vai acontecer. Eu estou contigo para levar-te. Amém. Amém. Glória a Deus. O irmão, aos que Deus chama, os equipa para vencer e não serem derrotados. Quando Deus chamou a Ezequiel, lhe disse: eis que fiz duro o seu rosto contra os seus rostos, e forte a sua fronte contra as suas frontes. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os fiz como diamante a sua fronte. Não os temas, pois em te assombre com os seus rostos, porque casa rebelde são. Ezequiel 3, 8, 9. Estou terminando. Por isso Deus prometeu que nesses últimos dias Elias viria primeiro. Amém. Tomaria o coração dos filhos aos seus pais apostólicos. Deus não nos prometeu voltarmos a uma religião
ou a uma filosofia. Nona, Deus prometeu retornar-nos a isto. Palavra, isto é a fé apostólica. Esta é a revelação perfeita de Deus. E Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Aprendeu. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Ô irmão, o inferno jamais poderá prevalecer contra a igreja, que está fundada sobre a rocha da revelação. Amém. Porque é a revelação, disse o profeta, o que dá autoridade sobre o diabo. Agora, revelação não é um conhecimento intelectual de certas verdades, não é informações de uma vida de Deus, expressando sua palavra em sua vida. Amém. Hein? Então, irmãos, aqui, eu só queria ler agora, aqui agora, irmãos, para terminar, eu queria ler em 1 Pedro, capítulo 4. Aí nós encerramos. Estamos ensinando um pouquinho aqui também. Capítulo 4. Aí ele fala aqui, ó. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também, vós, com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vós resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. E hajam estranhos, não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolação, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, cada um administre aos outros o dom que o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, Amém. a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amém. Vamos continuar. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vós tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos
no fato de seres participante das aflições de Cristo, Amém. para que também na revelação da sua glória vós regozijeis e alegreis, que pelo nome de Cristo sois vituperados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que mente em negócio alheio. Não se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo de que comece o julgamento pela casa de Deus. Nós já falamos muito sobre isso aqui, né, irmão? Se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém. Glória a Graças Deus. a Deus. Então é isso que eu queria falar para os irmãos. O que Deus tocou no meu coração, né? Eu vim e falei, né? Que a gente não sabe tudo, então a gente tem que, o que Deus mostra para nós, a gente tem que fazer, né, irmão? Então tá terminado, vamos ficar de pé? Amém. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, Pai. Sim. Não que eu tenho merecido de estar aqui, mas o Senhor me deu, Senhor, essa oportunidade de falar mais um pouquinho, Senhor, da Tua palavra. Amém. Que cada irmão sai daqui, Senhor, compreendendo um pouquinho. Amém. Ó Deus, ajuda, Pai, a cada um a perseverar, Senhor, na Tua palavra. Sim. Porque nós sabemos, Senhor, que o único caminho é esse, Pai. Verdade. É servir a Ti. Amém, Jesus. Ó Deus, e nós sabemos, Senhor, que o Seu Filho está conosco. Amém. É só Ele, Pai, que nos salva do nosso pecado, Pai. Amém. Por isso, Pai, ajuda a cada irmão que está aqui, Pai, Sim, meu Deus. a perseverar na Sua palavra. Glória a Deus. Ó Deus, leva, Senhor, esses irmãos que veio de longe, em segurança, Pai. Amém. Que o Senhor esteja com eles, Pai, Amém. nesse momento. Sim. Ó Deus, dá-nos uma semana, Senhor, abençoada. Amém. Ó Pai, Glória a Deus. aqueles que forem trabalhar, que o Senhor esteja com eles nesse momento, Pai. Amém. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, esteja com cada um nesta hora, Amém. através do Espírito Santo. Amém. Por isso, Pai, te coloco, Senhor, em primeiro lugar em nossas vidas. Amém. Porque é só Tu, Senhor. Fora de Ti não há outro. É O Senhor verdade. mesmo fala na Sua palavra, Senhor, que o Senhor é o único Deus, que fora de Ti não há outro. Amém. Por isso, Pai, eu entrego nossas vidas em Tuas mãos. Sim. Se alguém entrou aqui, Senhor, enfermo, Oh, Deus. eu tenho certeza que sairá daqui curado. Amém. Eu creio. Porque o Senhor é o grande curador. Amém. O Senhor é o médico dos médicos. Amém. Por isso, Pai, ajuda cada um. Amém. A cada família, Pai. Amém. Ó Senhor. Aqueles, Pai, que estão com alguma das suas famílias, Senhor, aí no mundo ainda, Pai. Não recebeu essa palavra ainda em seus corações. Que o Senhor ajuda, Pai, Oh, nesse momento. Porque nós sabemos, Senhor, que a Tua vinda está próxima. Amém. Amém. Precisamos nos preparar, Pai.
Graças a Deus. porque é só o Senhor que nos Amém, ajuda. Jesus. Glória a Por Deus. isso, Pai, no nome de Jesus Cristo, Amém, o Jesus. Senhor perdoa, principalmente as minhas falhas, os meus pecados, Pai. Oh, Deus. Eu coloco minha vida, a vida da minha esposa, Pai, Oh, Deus. e de toda a minha família em tuas mãos. Amém. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Senhor. Amém. Graças a Amém. Deus. Aleluia. Glória a Deus Deus. abençoe.